Jornal dos Municípios. O nosso convidado de hoje é o apóstolo Alex Rocha, ele que é presidente do PMN Imperatriz e é o vice-prefeito. O senhor é candidato a alguma coisa nas próximas eleições? Não sou candidato. Sou presidente do PMN, como você falou, e estamos montando um quadro de candidatos, inclusive muito favorável, para disputar as eleições de 2020 para vereadores, pré-candidatos a vereadores. Alguém fica se perguntando, por que o pastor Alex não vai estar novamente na chapa com Assis? Essa é a escolha do próprio prefeito, né? Se ele tem um tempo para escolher, eu acredito que até o final de junho, né, ele vai definir. Porque, Zé Filho, isso depende muito de partidos, né? Os partidos que vão se coligar com ele. E ele tem que escolher um nome à altura. Ele conversou comigo, me deixou de stand-by. A princípio queria que eu fosse candidato a vereador, mas depois pediu para me ficar de stand-by. Eu sou uma opção, mas o meu grupo é o grupo do Assis, nós vamos com ele, independente se eu for vice ou não, nós estamos junto com ele. O PMN hoje, até hoje, nós temos hoje uma amizade com o Assis. Nós estamos aqui, inclusive nossos pré-candidatos a vereadores, alguns são até secretários, né, do Assis. Então essa é a linhagem, a gente está com ele. E a questão de vice, como eu lembro que o ano em 2016 foi em julho, né? Eu acho que no começo de julho que vai se definir isso aí. Uma coisa é certa, praticamente todos os candidatos defendem vices evangélicos. Sim, até porque me parece que vai ter um ou dois candidatos pastores, né, de igrejas, né? E o povo evangélico hoje representa um percentual até razoável da população de Imperatriz. Porém, a gente tem que esperar ver essas conjunturas, muitas coisas podem acontecer, nós estamos num tempo aí de coronavírus, de precauções, isolamento social, então assim, vai acontecendo muitos cenários que a gente não sabe ainda. O importante é que a gente feche agora os partidos, né, as nossas bases de pré-candidatos, e aí vamos ver o que vai acontecer lá para frente. Eu estou pronto, né, se for para ser vice, se for para não ser, se for para ser secretário, enfim. Nós não sabemos quem vai ganhar a eleição, estamos esperando aí para ver, só Deus sabe. O que se pode dizer da renovação na Câmara? Vai ter um percentual alto, não? Eu acredito que sim. Por quê? Porque hoje a população, Zé Filho, ela está um pouco assim meio chateada com os políticos, por conta de tudo. Vou dar um exemplo aqui no Maranhão. Essas chuvas que deram no Maranhão, atípicas, né? Por exemplo, nossa cidade foi praticamente destruída por essa chuva. Não é culpa do prefeito, não é culpa do governador. E aí a população pensa que isso tem a ver com a gestão, né? Acaba que aí não enxerga o tanto de obras que nós estamos fazendo na cidade. Então, com essa questão do coronavírus, essa questão que está atingindo a questão social, econômica, o isolamento das pessoas, enfim, pessoas que estão já entrando em problemas com alimentação, com as coisas básicas, tudo isso deixa uma revolta com os políticos. Então, está sendo muito difícil. Acredito que quem tem mandato vai ter dificuldade para se reeleger. Por isso que é uma oportunidade para quem não tem mandato se candidatar. Aliás, nós vamos ter aí quase 500 nomes disputando 21 vagas, né? Sim, quase 500 nomes disputando, e eu acho que poderia ser até mais para a população ter mais liberdade de escolher um nome certo, pessoas certas, pessoas idôneas, pessoas que não tiveram oportunidade ainda. Eu acho que isso é importante demais. E aí vai saber quem está fazendo e quem não está. Aqueles que têm mandato, que trabalhou, né, que fez um trabalho honesto, sincero, sem demagogia, esses podem ser que se reelejam. Agora, aqueles que não fizeram, infelizmente, eu acho que não vão conseguir. Em não sendo candidato a vice-prefeito novamente, o senhor segue candidato a vereador? É uma possibilidade, como eu estou falando. A gente tem que esperar ver como é que vai se comportar daqui para frente. Talvez possa até não ter eleição esse ano, é o que estão falando aí nos bastidores, que pode ser que as eleições sejam adiadas para 2022. Isso é uma hipótese, então é precipitado falar agora. Por enquanto não, eu sou só presidente do PMN e estou de stand-by aqui. O prefeito pediu para me ficar de stand-by, aguardando para ver como é que vai se comportar daqui para frente. Mas é possibilidade também de eu ser um pré-candidato a vereador. E Imperatriz vai ter está tendo um número de pré-candidatos a prefeitos, um número significativo, né? Significativo, nós temos nomes novos aí, sabe? A gente não tem uma coisa certa. Eu acho que a população está mais consciente, vai ser uma boa disputa, eu acredito.
Disputa de alto nível, né? De alto nível, porque são pessoas que estão aprendendo. Hoje é quase 90% da grade jornalística fala sobre política. Então as pessoas estão começando a entender mais a questão das políticas públicas. Então, assim, o eleitor, eu acho que ele vai ser mais assim seletista, né? Vai selecionar melhor os seus candidatos. Essa história de venda do voto é uma página virada ou não? Nunca. Aqui Imperatriz é campeã de venda de voto. Maranhão por isso que o Maranhão é o estado mais pobre. Nós vemos aqui candidatos que nunca pisaram o pé aqui, que tiveram 3 mil votos aqui em Imperatriz, deputado federal, estadual. Infelizmente, isso é vergonhoso para a nossa cidade. A gente não tem um deputado federal aqui, Zé Filho, é vergonhoso. Eu moro ali perto da exposição, eu passo ali e vejo todos os dias os descasos ali com a nossa BR-010. Por quê? Culpa da população. A maior parte dessa culpa é da população. Bem como também as enchentes que vêm, a água que vem com o percurso do rio, a população constrói as casas em cima, não tem uma política voltada às questões ambientais, a consciência, né? A política nós temos, inclusive parabenizo a secretária Rosa Arruda por fazer essa política, mas não depende só dela, depende da população. Então a população tem a sua parcela grande de culpa. Parque Alvorada, quantos candidatos que não pegaram 2, 3 mil votos ali de fora e que hoje nunca deram nada para o Parque Alvorada? Então nós precisamos hoje, principalmente dessa consciência política, para que a gente possa realmente resolver grandes problemas em Imperatriz, que não depende só do prefeito, depende da federação, depende do estado, enfim. Então eu acredito que tem que ter uma mudança geral e a oportunidade é agora, 2020, as pessoas votarem conscientes, não votar pelo bolso, né? E é importante as 3 esferas de governo trabalhar unida, governo federal, governo do estado, governo do município? É vergonhoso o que a gente vê hoje o governador do estado fazendo. Vergonhoso. Se levantando contra, querendo a destruição do presidente Bolsonaro. Como se ele fosse culpado por essa pandemia que está no mundo inteiro, né? Esses governadores de esquerda que estão aí querendo destruir o presidente Bolsonaro, inclusive com a declaração dizendo que é outra pandemia, né, de doença quem votou no Bolsonaro. Eu não estou doente, votei no Bolsonaro, não estou doente e vou votar sempre nele. Então, o governador foi muito mal, assim, ele se expressou muito mal. Acredito que ele deve até pedir desculpa para a população, que nós não somos doentes por ter votado no Bolsonaro, e aqui em Imperatriz Bolsonaro ganhou, como em muitos lugares do Maranhão, ele ganhou democraticamente, e a gente tem notado aqui a imprensa, né, principalmente a Rede Globo, que se levanta com mentiras, e a população está se revoltando também, porque nós temos a rede social, né, para a gente debater, para a gente ir lá e protestar. Jornal dos Municípios.